Eu gostaria agora de chamar para fazer a sua apresentação o Dr. Caio Pelizari. Ele vai falar sobre o tratamento do diabetes na doença renal crônica nos seus estágios 3 a 5. Dr. Caio é nosso companheiro em escrever um capítulo para a MB de doença renal diabética, convite na época do então presidente Dr. Oswaldo, que aqui muitos nos honra a presença, né? E é uma pessoa muito qualificada para falar sobre isso. Ele é chefe da residência da Santa Casa e, mais importante, ou tão importante quanto, ele é doutorando do Tiago, aqui em Curitiba. Então, isso já garante para a gente uma boa apresentação, tá bom? Fique à vontade para a sua apresentação aí. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado também, Rodrigo. Esse é um tema, acho que todos os nefrologistas aí encaram no dia a dia, né? Então, eu acho que junto com a equipe da endocrinologia, o nosso papel no tratamento do paciente diabético com doença renal crônica é muito relevante. Então, para começar, a gente tem a pirâmide clássica, né, que o Cadigo recomenda, do nosso forma de abordar o paciente que tem doença renal crônica e tem diabetes. O tratamento é multifatorial, né? Então, quando a gente olha aqui, são diversos fatores que envolvem desde medida de estilo de vida, medicamentos, prevenções secundárias, né? E o escopo da aula não é abordar sobre todos esses temas, mas antes de eu entrar especificamente no tratamento do diabetes, é importante a gente falar de uma coisa que o Vinícius já abordou, que é o diabetes, né? O diabetes é muito prevalente, então hoje mais de 50% das pessoas no Brasil têm sobrepeso e em torno de 20% têm diabetes. Então, é uma coisa que está no dia a dia do nefrologista, do clínico, do endócrino. E quando a gente fala em tratamento da obesidade, e até fica na pirâmide, quando a gente vê a recomendação do Cadigo, quando a gente fala na pirâmide, né, então significa que é a base do tratamento. Então, todo paciente precisa ter o seu peso controlado, e isso envolve medidas dietéticas, envolve atividade física, cessar o tabagismo como uma medida de estilo de vida como um todo, e principalmente, né, entrando ativamente no assunto, que é o tratamento da obesidade, né? O tratamento da obesidade envolve diversos fatores, não vou entrar em todos os detalhes, mas uma medicação nova que está vindo, né, e que vai provavelmente revolucionar o tratamento da obesidade é essa medicação nova. Então, inicialmente, a gente orienta o paciente a fazer medidas de estilo de vida. A gente pode, quando não atinge o peso adequado, começar com algumas medicações anti-obesidade, né? E esse é o termo novo que a gente precisa utilizar para não criar o estigma desses medicamentos serem utilizados para emagrecimento, né? Então, uma vertente nova que vai entrar, muito puxado pela sociedade de endócrino e de diabetes, é que esses medicamentos devem ser chamados de medicamentos anti-obesidade. A gente trata hipertensão com antihipertensivos, né? Então, a gente trata a obesidade com medicações anti-obesidade. E essa medicação nova, ela tem um mecanismo de ação um pouquinho diferente, ele tem uma dupla via de ação. Então, além de ela ser uma agonista GLP-1, ela é uma agonista GIP, né? E os resultados são impressionantes, né? Então, quando a gente fala em perda de peso de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, dependendo da técnica utilizada, esse perda de peso chega a 20% a 30%. E essa medicação conseguiu reduzir em 1 a 2 anos, em torno de 12%, e quando ela chega, né, no acompanhamento maior, né, desses pacientes, ela consegue chegar a uma perda de peso em torno de 20% a 22%. Quando a gente pensa em avaliar essa medicação, a gente, em relação à doença renal, a gente já tem alguns dados bem positivos, né? Então, essa corte avaliou pacientes que eram diabéticos, obesos, com uma glicada que não controlava, e ela tinha mais ou menos 17% dos pacientes com doença renal crônica, com uma taxa de filtração menor do que 60%. E só para comentar, 25% usavam algum inibidor da SGLT2. E o nosso resultado também, quando foi utilizada essa medicação, reforçando o que a doutora Andréa sempre comentou na apresentação dela, em cima de medicamentos que são para tratamento da obesidade e medicamentos que são para tratamento do diabetes, essa medicação também conseguiu reduzir alguns desfechos importantes para nós. Então, começando pelo lado B, os pacientes que utilizaram a medicação, eles permaneceram com o seu nível de albuminúria controlado, ou seja, ela é uma medicação que conseguiu estabilizar a albuminúria do paciente. Os pacientes que não utilizavam a medicação, ficavam só com o esquema de insulina glargina, o seu nível de albuminúria subiu. Mas acho que o resultado tão interessante quanto esse, que aborda também o que a doutora Andréa comentou, é a
progressão da doença renal. Então, esses pacientes que utilizaram a medicação, elas tiveram um slope um pouquinho menor. Aquele efeito que a gente enxerga em ECA e BRA também aconteceu, e inibidor de SGLT2 também aconteceu, então eles tiveram uma redução inicial na sua taxa de filtração, mas quando a gente avalia isso a longo prazo, esses pacientes tiveram uma perda em torno de 1,4 ml. Eu acho que não apareceu ali, mas os pacientes que não utilizaram a medicação, apareceu aqui embaixo, tiveram uma redução em torno de 3,6 ml. Então, é uma medicação para tratar a obesidade, mas é uma medicação que também vai ter alguns benefícios renais. Entrando especificamente no controle glicêmico, né, a primeira medida que a gente faz para todos os pacientes é a medida de estilo de vida. Quando isso não é o suficiente para controlar a doença do paciente, a gente tem as medicações consideradas de primeira linha. A metformina é a medicação mais utilizada por ser, no nosso país, medicação de fácil acesso, medicação que tem poucos efeitos colaterais e que tem o seu benefício comprovado para controlar o diabetes. Junto disso, né, associado à metformina, a gente precisa iniciar o inibidor da SGLT2. Essas medicações dispensam comentários, né, mas só para comentar que todos os pacientes que têm doença renal crônica precisam utilizar essa medicação, mesmo quando eles têm uma taxa de filtração mais reduzida, acima de 20. Porém, como o objetivo é a gente ter um controle glicêmico, né, eu vou passar rapidamente, porque a doutora Andréa já explicou isso muito bem. Então, a gente sabe que o benefício dessa medicação, do ponto de vista nefroprotetor, cardíaco e mortalidade geral, é um efeito de classe, e essas medicações vão conseguir ter esse papel, inclusive para aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração mais reduzida, inclusive para pacientes do fenótipo não albuminúrico. Porém, quando a gente usa inibidor desse SGLT2 como controle do diabetes, aquele paciente que tem uma taxa de filtração mais reduzida, esse controle não vai ser satisfatório. Então, o que eu quero comentar é que, quando a gente usa essa medicação com o objetivo de tratar diabetes, a gente tem uma limitação no controle glicêmico, mas não significa que esse paciente não vai ter os outros benefícios da medicação. Então, até tem o CADIGO publicou nesse ano, né, as novas possíveis recomendações, e essa medicação ela entra para todos os pacientes que têm uma taxa de filtração acima de 20, mesmo para aqueles que não têm albuminúria. Mas esse é os desfechos cardíacos, renais e mortalidade. Pensando em controle de diabetes, infelizmente essa medicação perde seu efeito, porque para a gente controlar o diabetes, o paciente precisa ter filtração glomerular para provocar a glicosúria. Eu estava na dúvida se eu colocava esse tema do paciente diabético tipo 1 ou não nessa apresentação, porque a gente já sabe que os estudos não incluíram pacientes com diabetes tipo 1, e aqui no Brasil a gente não tem autorização para utilizar nesse perfil de paciente. Porém, nas últimas semanas, conversando com colegas, e eu recebi um paciente de 16 anos com diabetes tipo 1, que o médico prescreveu essa medicação, então acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Então, a medicação, daqui um dos estudos, né, com a sotaglifosina, com o inibidor da SGLT2, ele foi estudado para paciente que tem, sim, diabetes tipo 1. Ela é uma medicação que funciona, né? Então, ela consegue reduzir a hemoglobina glicada do paciente, fazer um controle glicêmico melhor, associado com a insulina terapia. Porém, o principal medo que a gente tem é o efeito colateral. Então, por mais que ela tenha um efeito benéfico no controle glicêmico e possivelmente em outros desfechos, a gente sabe que o risco do paciente fazer uma cetoacidose, principalmente a cetoacidose euglicêmica, é muito grande. Essa avaliação mostrou que o paciente tem um risco de 5 até 17 vezes maior. Esse estudo ele foi publicado em 2017 e até 2019 a Sociedade de Diabetes publicou um consenso, né, de como você utilizaria essa medicação para esse perfil de paciente. Perceba que ele coloca aqui essa tabela muito extensa, não vou entrar em detalhes, mas é uma forma de você tentar propor esse tratamento para esses pacientes do diabetes tipo 1. Só que é uma coisa praticamente inviável, porque aqui ele até coloca como um dos parâmetros é você educar o paciente e treinar ele a fazer um teste de cetonemia sérica para avaliar se ele está fazendo cetoacidose ou não. Porque se ele fizer uma cetoacidose euglicêmica, a glicemia vai ficar normal. Ou seja, até 2019 parecia que algum perfil de paciente poderia ser utilizado, né, mas em 2019, né, no mesmo ano que a Diabetes Care publicou esse consenso, em 2019, o único país que ainda utilizava essa medicação retirou do mercado. Então, hoje, o que a gente sabe? A medicação funciona para tratar diabetes, mas o risco é muito grande. Então,
aqui no Brasil não está em bula, né? Então, se for utilizar essa medicação, é uma medicação off-label e que tem um risco muito aumentado. Então, a recomendação, de uma forma geral, é não utilizar nesse perfil de paciente. Quando a gente precisa ter um controle glicêmico um pouquinho melhor, quando a gente usa metformina, quando a gente usa inibidor da SGLT2, e mesmo assim a gente não tem um controle glicêmico adequado, a próxima recomendação de medicação é um agonista do GLP-1. Medicação também muito publicada, tem dentro da classe tem várias medicações que têm seu benefício comprovado, né? Inclusive nessa meta-análise mostrou que realmente é um efeito de classe e o principal benefício dessa medicação para os pacientes diabéticos é principalmente morte cardiovascular, AVC e o desfecho renal composto. Aqui nesse desfecho renal composto ele envolve principalmente controle de albuminúria, não tanto aquela melhora na progressão da taxa de filtração glomerular. Mas é uma medicação que a gente consegue ter vários benefícios sem tantos efeitos colaterais assim para o paciente. Então, quando a gente fala do controle do diabetes em si, em relação à redução da hemoglobina glicada, mudança de estilo de vida pode ter uma redução de 1 até 2% da hemoglobina glicada. A metformina também tem o seu potencial de 1 a 2% de redução. O inibidor da SGLT2 não tem uma potência tão grande no controle glicêmico, mas acaba entrando por todos os outros desfechos que foram avaliados com o tempo e que a gente já comentou. E outra medicação bem potente são os agonistas do GLP-1. Então, todos os pacientes todos os pacientes diabéticos, eles têm diversas classes de medicamentos que podem ser utilizadas, mas a ordem que a gente utiliza preferencialmente tem que ser essa. Mas qual que é o problema do paciente que tem doença renal crônica? Quando a gente chega numa taxa de filtração menor do que 30, grande parte dessas medicações, ou a gente tem que descontinuar, como é o caso da metformina, ou elas diminuem o seu potencial de reduzir a hemoglobina glicada, que é o caso do inibidor da SGLT2. Então, quando a gente tem uma taxa de filtração menor do que 30, entram outras medicações que podem ser utilizadas para esses pacientes, mas que não têm tantos benefícios quanto as medicações de primeira linha. A gente pode utilizar inibidor da DPP-4, inclusive tem algumas dessas medicações que podem ser utilizadas até para o paciente que está em diálise. Agonista do GLP-1, a gente consegue utilizar até 15 de taxa de filtração, menos do que isso a gente não tem estudos comprovando, tanto eficácia e segurança, e aí acaba tendo que utilizar diversas formas de insulinoterapia. Voltando um pouco para a medicação que está em voga na endocrinologia, essa medicação que eu comentei que foi utilizada para o tratamento anti-obesidade, também tem estudos que foram publicados essa semana, né? Então, na semana do congresso, aqui acabaram de publicar no dia 3, esse estudo novo comprovando o benefício dessa medicação no tratamento do diabetes, né? Então, sim, né? Associado à terapia que o paciente já tinha, e esses pacientes utilizavam usavam insulina, né, para o tratamento do diabetes. Então, associado isso, eles ou utilizaram a insulina lispro ou essa medicação nova, e a gente percebe que realmente esses pacientes que tinham um basal de hemoglobina glicada alto, perto de 9, eles conseguiram reduzir para abaixo de 7. Né? Quando eles utilizavam a insulina, esse nível de hemoglobina glicada ainda ficou acima de 7. E o benefício desse estudo, né, ele ainda reduziu o nível de hipoglicemia do paciente, né, e reduziu a dose de insulina que o paciente utilizou. Então, realmente é uma medicação que, do ponto de vista endocrinológico, vai ser benéfico para diversos pacientes e para nós, eu já comentei também dos desfechos renais. Esse estudo ele abordou pacientes, que nem eu comentei, que tinham taxa de filtração reduzida. Então, a medicação já está até aprovada aqui no Brasil, com outras indicações, mas a medicação está aprovada para pacientes até o estágio 4. O estágio 5, a gente não tem nenhum estudo que comprove segurança também. Então, o nosso arsenal terapêutico básico é esse, né? Então, o próximo ponto é a gente avaliar qual que vai ser o alvo, né? Então, da mesma diretriz do KDIGO, a gente tem essa tabela, esse gráfico, né, essa imagem, que mostra para nós que o controle glicêmico ele tem que ser individualizado. Ele varia de 6,5 até 8, e dependendo das características do nosso paciente, a gente pode ter um controle mais agressivo ou um controle não tão agressivo assim. O importante é que talvez a forma como que a gente controla o diabetes não fique engessado só no valor da hemoglobina glicada. No próprio documento do Diabetes Care, do controle do diabetes dos pacientes, com diabetes do tipo 1 e do tipo 2, provavelmente
eles vão estimular mais a gente ter a monitorização contínua da glicose dos pacientes, para a gente utilizar não só o valor da hemoglobina glicada, mas principalmente o tempo do paciente no alvo terapêutico, né? Então, aqui esse gráfico é bem informativo e ele mostra que a variação glicêmica do paciente ideal deveria ficar nessa faixa verde, com poucos riscos de hipoglicemia e hiperglicemia. Quando a gente muda, né, quando a gente utiliza isso para pacientes que têm diabetes, a gente sabe que aquele paciente, principalmente que está em alguma terapia renal substitutiva, ele tem um risco muito grande de desenvolver hipoglicemia ou hiperglicemia rebote pós o tratamento dialítico, né? Então, isso é uma demonstração de um paciente que usou a monitorização contínua e ele fazia hemodiálise. Então, perceba que durante o período da hemodiálise, aqui o sensor mostrou que a glicemia dele ficou controlada, e aqui, após, o paciente voltou para um estado de hiperglicemia. Então, ele partiu de um estado de hiperglicemia, ele entrou na diálise, a sua glicemia reduziu, e após a hemodiálise, ele também teve um pico glicêmico. Também acontece nos pacientes que estão em diálise peritoneal pela glicose que a gente infunde na solução. Então, ontem, até na sessão de diálise peritoneal, foi mostrado um trabalho do nosso grupo, né, que até entre os tipos de terapia dialítica, seja na DPA, seja na CAPD, a gente tem variação, né? Então, aqui perceba como o paciente tem um pico significativo de glicose quando a gente começa a infusão, né? E em cada infusão a gente faz esse pico de glicose. Então, pode ser que para o paciente a hemoglobina glicada dele esteja dentro do alvo que você definiu para o paciente, mas ele também sofre esses picos de hiper e hipoglicemia que têm efeitos deletérios importantes também. Então, independente do alvo terapêutico que você queira encontrar para o seu paciente, a mensagem que tem que ficar é evitar a inércia terapêutica, né? Mais uma vez, parafraseando a doutora Andrea, com IEC e BRA, com o inibidor da SGLT2, a gente tem que chegar na dose máxima tolerada do paciente. E aqui, quando a gente fala no controle do diabetes, a inércia terapêutica também é bem significativa, né? Claro, tem diversos fatores que podem estar envolvidos nisso, seja o próprio paciente com aderência, seja a nossa inércia terapêutica, ou também problemas relacionados com o sistema de saúde, né? Mas é importante mostrar que a inércia terapêutica é uma coisa presente, né? Então, esse estudo ele avaliou por 2 anos pacientes diabéticos e ele separou em períodos de 6 meses. Todos os pacientes aqui eles tinham no início uma glicada fora do alvo. Nos primeiros 6 meses, metade dos pacientes eles tinham ou adicionado alguma medicação nova, ou eles entraram num controle, ou eles mantiveram com controle com uma medicação nova, ou sem necessidade de medicação nova. E 46% dos pacientes não foi feito nenhuma medida. Após esses 6 meses, né, então de 6 meses a 1 ano de acompanhamento, desses pacientes que tinham 46% de nenhuma ação, 27% ainda continuaram com a glicada fora do alvo e sem nenhuma medicação. E quando a gente vê o estudo até 2 anos, 10% dos pacientes ainda se mantiveram em inércia terapêutica. E qual que é a repercussão, né? A repercussão é desfecho pior para o paciente. Então, esse estudo também acompanhou os pacientes que tinham uma glicada alta, né, acima de 8%, e avaliou os pacientes, e seguiu, né, na verdade, os pacientes que tinham um controle glicêmico após 6 meses e aqueles pacientes que ficavam com um controle glicêmico fora do alvo no período acompanhado. E perceba que aqueles pacientes que não tinham um controle glicêmico adequado, ou seja, ficaram em inércia terapêutica, tiveram um risco muito maior de desfechos cardiovasculares, né? Então, a mensagem que fica é: defina o alvo individual para o seu paciente e evite a inércia terapêutica. Então, voltando para a imagem inicial da apresentação, né? Então, a nossa pirâmide está aqui. Então, a gente tem medidas de estilo de vida, a gente tem medicações específicas para diabetes, medicações nefroprotetoras, medicações para prevenção secundária. Mas qual que é o custo que está envolvido com isso, né? Então, a mensagem final, né, é onde que está o teu paciente com diabetes? A gente tem, como a doutora Andrea comentou, acho que é os melhores momentos da nefrologia em relação ao arsenal terapêutico, né? Mas a gente vive nessa realidade, né? A gente pode, num dia, atender um paciente que mora aqui e outro dia atender um paciente que mora nessa outra parte da região. Então, acho que o nosso principal desafio como nefrologista daqui para frente é como a gente vai propor o tratamento para os nossos pacientes baseado nessa realidade, né?
Um dado importante assim, é que a renda mensal da população brasileira é em torno de R$3.000. Se a gente for somando todas as medicações, fora a intervenção de estilo de vida, seja acompanhamento nutricional, atividade física, isso é um custo muito grande para o paciente, né? Por isso que é importante medidas como essa, né? Frente Parlamentar de Nefrologia, ou seja, conscientizar sobre a doença renal, conscientizar sobre o tratamento adequado desses pacientes. E, recém, né, saiu a nova campanha, né, do Dia Mundial do Rim do ano que vem, que é a saúde renal para todos, né? Então, a gente tem que dar o acesso ao tratamento e ao melhor tratamento para esses pacientes. Obrigado. Bom, vou aproveitar esse momento e agradecer a todos os palestrantes e agradecer de maneira assim especial ao Rodrigo, que me deu a liberdade de montar essa mesa e de me chamar as pessoas. E acho que eu estou muito feliz pelo resultado do que a gente está acontecendo. A gente tem ainda tempo para algumas questões, nós já estamos dentro do nosso horário previsto. Acho que umas 3 ou 4 questões ficam abertas ainda para, se alguém tiver força e energia antes do almoço para fazê-las, ok? Obrigado. Mauro Machado, Itajaí. Estamos aqui um pouco até apreensivos, mas é pelas chuvas no outro estado, não aqui. E não terá chuva, acredito, de perguntas. Preciso perguntar ao professor Caio, o que consegue fazer para poder reduzir os eventos de hipoglicemia durante tratamento dialítico, durante aquelas 4 horas? Se reduz a insulina, se não faz naquele dia, ou seja, são eventos que a gente observa que acontece e que é um sofrimento muito grande que mobiliza realmente muito pessoal lá. Agradeço. Obrigado pela pergunta. Então, acho que o primeiro ponto é você conhecer o paciente, né? Então, cada paciente é único, depende, claro, de diversos fatores, né? Mas conhecendo o teu paciente e claro, isso eu vou comentar a experiência do nosso centro, né? Então, a gente recomenda os pacientes a reduzir a sua dose de insulina antes da diálise, né? Então, a gente tem um treinamento, tanto com a equipe de nutrição, quanto da equipe médica, para pacientes que utilizam insulina de forma regular, a gente reduzir a dose, né? Mas eu acredito que, até inclusive no nosso centro, tem um dos colegas que está fazendo um trabalho usando a monitorização contínua da glicose nos pacientes que estão em hemodiálise, diálise peritoneal, utilizando diferentes formas, diferentes tipos de insulina. Então, a insulina NPH irregular e 2 outras formas diferentes de insulina. Eu acho que, a partir disso, a gente vai entender como que se comporta uma insulina nesses pacientes, né, para a gente ter uma assertividade um pouquinho melhor em relação ao ajuste, né? Mas o que a gente tem de experiência hoje no nosso centro seria isso, reduzir a dose, né, e orientar o paciente, né? A orientação nutricional também influencia muito nessa questão. Só complementar, o que a gente também faz é a ideia com a nutrição de um carboidrato mais complexo antes da diálise, que consiga manter a glicemia um pouco mais estável intradialítico. Então, acho que a nutricionista, junto com a gente, nesse momento, faz diferença. Não é o pão branco, né? Não é o pão branco que vai nos ajudar, mas é a aveia, é um integral, tem o fósforo, mas o fósforo vai ser da diálise. Então, é um carboidrato mais complexo que ajuda a manter a glicemia mais estável no transdiálise. Então, acho que essa é uma outra né, maneira que a gente vê resultado e que a nutricionista entra, né, muito para nos ajudar. Porque eu sempre tenho medo, e a gente faz exatamente isso, a gente reduz a dose, mas aí é uma confusão para o paciente. Aí, no dia não diálise, ele não usa. Daí, no dia de diálise, ele não usa, no dia de diálise, ele usa. Então, é super complexo esse controle do nosso paciente dialítico. Então, se a gente conseguir
né, com esse cuidado nutricional, eu acho que lembrar que né, aveia é um negócio que funciona absurdamente bem para controlar a hipoglicemia em momentos assim mais críticos, porque ela tem esse perfil de liberação mais lenta e mais constante. Então, só uma lembrança aí que fica também. Não vale a pena colocar glicose no banho? Eu acho que sempre. Eu acho que o paciente diabético nunca pode dialisar sem a glicose, aquela glicose do banho de 100, né? E os estudos já nos mostraram isso, né? Paciente que dialisa com banho de glicose sem glicose, ele morre mais, ele tem mais hipoglicemia. Então, o banho de diálise do paciente diabético, ele não precisa ser um banho diferente do paciente não diabético, porque esse paciente vai fazer muita hipoglicemia transdiálise. Então, lá no nosso centro, a gente usa sempre o banho com diálise. Com glicose, desculpa. Não está certo com glicose. Fica à vontade para perguntar. Queria parabenizar pelas apresentações. E queria fazer uma pergunta, pode ser para o Anderson, para a Andrea. Eu acho que vai ser mais uma opinião pessoal de vocês, né? Os estudos não incluíram os pacientes sem albuminúria acima de 45 de taxa de filtração, né? Então, são pacientes que ficaram no limbo. E a gente sabe que, na doença renal de diabetes, 1 a cada 6 pacientes tem aquele fenótipo não albuminúrico. Tá? A nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com a portuguesa, recomenda usar nesses pacientes. O CADIGO, que está para sair, não recomenda, quer dizer, não fez nenhuma recomendação. Então, o que eu pergunto a vocês, o que fazer com essa população com doença renal crônica, sem albuminúria, com taxa de filtração acima de 45? Será que a gente deve olhar para o coração? Esquece o rim, vamos olhar só para o coração. Ou a gente também deve usar o inibidor da SGLT2, até para o IEC, BRA, a gente tem uma dúvida, né? Então, eu queria ver a posição de vocês. Vocês acham que deve usar GLT2, inibidor da SGLT2 para essa população? Legal, obrigado pela resposta, pela pergunta. De fato, o que as análises mostram dos estudos que têm o foco em doença cardiovascular, que aí você tem a população de não albuminúricos maior, né? Eles mostram que há benefício em tratar esses pacientes. Então, quando você tem um paciente com doença renal crônica e ele não é hipertenso, é diabético, não hipertenso, tá? Vou fugir dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele não tem albuminúria, que seriam 2 indicações clássicas para inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o paciente tem 50 de filtração glomerular, é diabético, não tem albuminúria. Eu acho que deve usar um inibidor SGLT2 nesse paciente, com o objetivo de prevenção de doença cardiovascular e também de progressão da doença renal. Apesar que esse paciente progride mais lentamente do que o albuminúrico, a revisão sistemática mostra que eles retardam a progressão da doença renal nesses pacientes. Então, sim, eu acho que a gente deve usar. Não é uma medicação muito fácil de usar, né? Principalmente em mulher. Às vezes fazem infecções ginecológicas e tal, mas eu acho que sim, a gente deve usar. Não diabético. Não diabético? O DAPA-CKD diz para usar. Só lembrando, os estudos mostraram, os estudos são de taxa de filtração de 20 para cima, não 45. Então, aquele paciente de 20, ele entrou no EMPA-Kidney. E o EMPA-Kidney tem 900 pacientes não albuminúricos. É o único estudo que tem paciente não albuminúrico. Mas aí é aquele paciente não albuminúrico com uma taxa de filtração mais baixa, que era aquele entre 20 e 45. E nesse grupo não albuminúrico não teve diferença na progressão. Não piorou e não melhorou. O que se especula, e eu acho que é um jeito de tentar explicar, mas eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido, é que a albuminúria é um desfecho que demora mais tempo. Esse estudo também foi antecipado por evento benéfico. E que a albuminúria demoraria mais tempo para a gente conseguir ver o benefício numa albuminúria menor do que num paciente mais grave, com uma albuminúria mais avançada, onde o efeito é mais rápido. Então, como ficou um N muito pequeno de não albuminúricos, não se tira nenhuma conclusão. Então, acho que a gente ainda, nesse estudo, a gente não poderia
dizer que melhorou em quem não é albuminúrico, mas lembrando do N pequeno. E aí eu concordo completamente com o Anderson, nosso paciente morre de doença cardiovascular, ele não morre do rim. Então, os benefícios... eu estou bastante envolvida com a cardio, uma área que eu gosto muito, então a gente vai vendo as coisas de cardiologia. Então, antes era só infração de ejeção reduzida, aí agora é infração de ejeção preservada, agora também doença aterosclerótica e MACE. Então, assim, que é o que o nosso paciente acaba morrendo. Então, eu acho que, independente, a gente tem espaço para isso, né? Eu acho que tem mais estudo. E o que eu fico mais de conflito, assim, quando a gente olha, é a quantidade de coisa que a gente está tendo que usar, ou que a gente tem de disponibilidade e que a gente precisa, né, do ponto de vista financeiro, aí, pensar no nosso paciente, né? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que o inibidor do SGLT2 entrou como realmente primeira linha com o IE-quebrar nos diabéticos, hipertensos e sem também nos pacientes não albuminúricos. Pessoal, eu acho que eu vou agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, agradecer aos palestrantes que fizeram ótimas palestras e dar por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.